Olá, bem-vindos ao Chuvisco Nerd. O papo de hoje no HQ, mais especificamente essa aqui, ó. DC encontra Looney Tunes, uma HQ que me surpreendeu bastante. Durante o vídeo, em alguns momentos, vocês vão ver imagens que eu fiz da parte interna da HQ. Tentarei não dar muitos spoilers, mas já entregando alguma coisa pra você. É uma HQ que mostra o tempo todo duas visões. Uma mesma história com a visão da Looney Tunes, uma mesma história com a visão da DC. Me surpreendeu bastante a qualidade de algumas das histórias, tá? Algumas foram meio bobinhas, geralmente a maioria das Looney Tunes são um pouco bobinhas, mas é a proposta da edição. É praticamente uma graphic, eu não sei se posso classificar porque a capa é mole, mas o papel é de excelente qualidade, papel brilhoso, eu gostei bastante. Não vou aqui entrar em detalhes quanto aos artistas, porque varia bastante de artistas. Há um revezamento entre artistas do cartoon e artistas de quadrinhos mesmo. Então você sempre começa com uma história versão DC, uma história séria, com um traço mais próximo das HQs. E logo em seguida você tem uma história Looney Tunes, geralmente uma visão diferente daquela primeira história, ou uma continuação sempre louca. Por exemplo, vou contar aqui algumas das histórias que tem. Por exemplo, a primeira história é um crossover entre o Pernalonga e a Legião dos Super-Heróis, né? Nessa história, por exemplo, a insanidade, as coisas doidas que o Pernalonga fazem são consideradas superpoderes no universo da DC, entendeu? Ele é um super-herói, se parar pra analisar do ponto de vista dos outros personagens da DC, o que é bem legal. É uma história simples. A Legião dos Super-Heróis manda invocar o Superboy lá no passado. Aí um robô, o Computo, ele faz confusão e traz o Pernalonga. E o motivo de chamarem de querer o Superboy é porque a Supergirl tá fatalmente ferida, precisa da ajuda dele, aquela coisa toda. O roteiro até nessa história eu achei um pouco raso, não tem grandes coisas, nada muito complexo, mas o objetivo é divertir. Aí acontece as famosas confusões que geralmente tem na maioria dos crossovers, né, de você não saber os lados não saberem quem é mocinho, quem é bandido, e você já sabe como é que desenrola esse tipo de história. Aí depois migra para uma história já mais cartunesca. Então tem ali uma história cartunesca do Pernalonga, contando na visão Looney Tunes exatamente a mesma história que você acabou de ler. Então nem sempre é assim, tá? Algumas vezes pode ser uma continuação direta e tal. Os narradores também mudam de uma história para outra. Os narradores da Looney Tunes são bem mais loucos, obviamente, enquanto os narradores da DC têm uma história mais pé no chão. Uma interessante, por exemplo, que seria a segunda história, que é com o Caçador de Marte e Marvel Marciano. O Marvel Marciano quer sempre destruir a Terra, então ali você tem uma história um pouco mais séria, falando sobre esperança, segundas chances, né? Tem um diálogo entre ele e o Caçador de Marte para poder justificar se a Terra deve ou não continuar ali, né? Então tem aquele tom um pouco mais sério, uma história até um pouco mais reflexiva, fala de algumas questões bem interessantes, mas é um personagem da Looney Tunes, desenhado no estilo DC, com o personagem DC, e quando vira pra história da Looney Tunes, vira uma história bem boba, bem estilo Pernalonga mesmo, tipo o Marvel Marciano lá na estação dele querendo bolar um novo plano para destruir a Terra, e a solução também é tão louca quanto a solução do Pernalonga, por exemplo. Então vou passar rapidamente aqui as histórias que tem umas que são... sim, a terceira história é muito bem legal, essa eu recomendo bastante. Tem duas histórias que eu acho que salvam a edição inteira, que a primeira é a Mulher Maravilha e o Tais. Achei fantástico porque o tom encaixou direitinho com as histórias da Mulher Maravilha. Eu não sabia que podiam fazer um negócio tão bom com o personagem da Looney Tunes. Eles pegaram o Tais e transformaram em um personagem mitológico, como das lendas gregas antigas. O Tais, ele faz parte das criaturas que habitam o labirinto, aquele mesmo labirinto que tá o Minotauro e tal. E a Mulher Maravilha, as Amazonas, no geral, estão enfrentando uma guerra lá, estão em desvantagens, e durante lá um revés, ela tem que fugir e procurar ajuda, e ela lembra de uma história antiga que ela passou, quando era mais jovem, quando estava treinando, e que ela encontrou uma criatura mitológica conhecida como o Demônio da Tasmânia, e aparece a arte do Tais, eu vou tentar deixar na tela aí, tá muito boa. Lembra mesmo uma fera mitológica, estilo Minotauro, é bem interessante. Eles aproveitam tudo do Looney Tunes, só com um tom mais sério, inclusive o fato do Tais não ser compreensível o que ele fala, né? Ele ter dificuldade em falar
Só a Mulher Maravilha entende o que ele fala. É de longe uma das melhores histórias dessa edição. Eu adorei. E é uma epopeia, sabe? É uma epopeia sobre o Diabo da Tasmânia. Um personagem que era só um personagem louco na Looney Tunes e ficou muito bom. A história encaixou direitinho na história da Mulher Maravilha. Tem obviamente o lado do Looney Tunes, que brinca com o lance das epopeias gregas, aproveitando a palavra que eu usei agora há pouco. E ficou legal também. Mas a história do Looney Tunes, então, só vai agradar quem gosta de cartoon mesmo. Sempre as partes do Looney Tunes sempre são cartoon. Se você gosta de cartoon, você vai gostar de todas. A lógica é simples. Se você não gosta, ou você vai pular, ou você vai passar só por passar. Também são histórias curtinhas, então mesmo que você não curta o estilo, vale a pena você continuar lendo. Aí tem o Encontro do Lobo e o Coiote. O Coiote também tem aquela pegada mais de ficção científica. Passando rapidinho aqui, não vou entrar em detalhes, mas basicamente falam de experimentação com o DNA. O Coiote e o Papaléguas, na verdade, são experimentos do governo. Aí tem uma trama bem legal para explicar a rivalidade. Aí o Coiote acaba contratando um lobo para poder ir atrás do Papaléguas. É uma história interessante. A outra história na sequência é um western, ou Velho Oeste, como algumas pessoas chamam, né? Oeste Selvagem, que é basicamente o Eufrazino puxa-briga pedindo proteção ao John X porque ele achou o ouro numa mina e as pessoas querem matar ele. É uma história violenta, adulta, tá? E bem interessante. Eu falei, essa edição me surpreendeu. Tem algumas histórias dela são bem interessantes. Ela só não é a melhor porque tem a história da Mulher Maravilha e a última que fecha a edição, que pra mim é a... Poxa, nossa, que história. Ela consegue pegar praticamente todos os personagens da Looney Tunes e decifrar esses personagens. Se passa em Gotham City e é o crossover do Hortelino e o Batman. Mas não tem só o Hortelino e o Batman, ok? O Hortelino, ele é praticamente uma referência ao Looney Tunes. Ele não é exatamente o mesmo personagem. Nenhum dos personagens que aparecem nessa história é 100% personagem Looney Tunes. Eles pegam vários personagens, criam um submundo de Gotham com vários personagens ali que tem uma contraparte na Looney Tunes. Por exemplo, o Piu Piu, tem uma cena que aparece lá, é tipo um mafioso contando várias histórias que terminam sempre falando assim, eu encontrei uma menina e disse pra ela, ei, eu acho que eu vi uma gatinha. Sim, eu vi uma gatinha, tipo, tem umas referenciazinhas. O Gaguinho é um bartender, dono de um bar que tem lá. Mas enfim, o Hortelino, que é o principal mesmo, o resto é só referência. E eu falei duas aqui, mas tem muita referência. Depois, lê com calma essa história e procura todas as referências que você conseguir achar da Looney Tunes. Você geralmente procura referência DC, Marvel, procure referência a Looney Tunes. Você vai se divertir, é um prato cheio. O Hortelino, ele tá numa missão de vingança, porque mataram a namorada dele, e ele quer caçar um bandido pé de chinelo, famoso por aplicar truques, né, enganar as pessoas, que tem um codinome de, adivinha o quê? Pernalonga. É bem legal, porque foi uma referência curiosa, né? É uma história complexa, é um noir praticamente, né? Não noir no sentido gráfico de ser uma história em preto e branco, ela não é, mas é um noir no tom mesmo de contar a história, com aquela narração em primeira pessoa, pessimista, triste, melancólica, com uma cidade suja, que é o perfeito para Gotham City. E o Hortelino não tá ali, ele é enganado, né? Uma trama lá, ele quer caçar o Pernalonga acaba dando uma pista falsa para ele, coloca o Bruce Wayne no meio da história. É um emaranhado que ele tem que resolver, e no final acaba que o Batman também tá tentando impedir as mortes que podem ocorrer. Ele acaba investigando também a mesma situação que o Hortelino tá investigando. Isso coloca eles em rota de choque ali, alguns momentos formando uma aliança, outros momentos formando a rota de choque. Não vou explicar como isso funciona, porque você tem que ler e vale muito a pena ler. Tem uma versão Looney Tunes, que eu não vou perder tempo falando sobre ela aqui, que é uma piadinha sobre cartaz de caça que tem nos desenhos antigos do Pernalonga. É curtinha também a história, bem pastelão, e só se você curtir para tirar aquele peso da história, vale a pena ler. Eu li tudo, claro, eu gosto de tudo, mas vale a pena. Curti a beça edição, me surpreendeu. Eu achei que só seria mesmo uma forma de reciclar os personagens que agora pertencem ao mesmo grupo da DC, né? Aquela Looney Tunes, Warner, essa galera toda, tudo faz parte tudo da mesma caixa ali. Então, eu me diverti, até porque através dessa história a gente explora os multiversos da DC e a gente acaba se dando conta que o Looney Tunes também fazem parte do multiverso DC.
E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei da história. Eu sei que ela não é nova, mas eu queria falar sobre ela. Eu deixo aqui a minha crítica. O canal tá começando, então se quiser ajudar o canal, deixa o seu curtir, seu compartilhar, se inscreva se não for inscrito. Ao fim desse vídeo também tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.